a banca impar prova da Prefeitura de Fortaleza de 2018. Vamos lá? Vamos continuar focados aí. Seguindo, próxima questão. No célebre texto Recordar, Repetir e Elaborar, Freud discorre acerca da repetição e de sua intrínseca relação com o tratamento analítico. Nele, Freud diz: é preciso dar tempo ao paciente para que se ele enfronhe na resistência agora conhecida, para que a elabore, para que a supere, prosseguindo o trabalho. Sendo assim, examine os enunciados abaixo. Gente, temos mais uma questão de psicanálise, viu? Então, cuidado, essa banca aí, pelo que a gente percebe por esta prova, cobra bastante aí questões de psicanálise, algumas não tão simples assim, a gente já viu no nosso vídeo anterior, né? Mas vamos lá, vamos ver quais são as nossas alternativas aí. Tá perguntando aqui referente à questão do conceito de recordação aí dentro da psicanálise, dentro do tratamento psicanalítico. 1. A temática da repetição aparece na teoria freudiana de forma lateral, não trazendo muitas contribuições ao entendimento da formação sintomática, pessoal. Forma lateral não, nada disso, é de forma central. A questão da repetição se coloca de uma forma central dentro da teoria freudiana. Como assim, professora? Gente, de acordo com Freud, é muito comum que a gente repita coisas na nossa vida. Repita, por exemplo, uma determinada pessoa tem sempre o mesmo padrão na escolha de relacionamentos amorosos, de companheiros amorosos, né? Então ela sempre escolhe, por exemplo, um cara que é, enfim, muito agressivo, né? Só que essa repetição, gente, ela não é consciente. Muitas vezes essa repetição acontece nas nossas vidas, mas ela é uma repetição inconsciente, tá? Isso acontece também, por exemplo, gente, uma filha que repete os mesmos comportamentos da mãe, né? Continua repetindo aquele. Muitas vezes essa repetição é inconsciente para Freud. Isso é uma questão central aí na teoria psicanalítica, tá bem? Vamos lá? Então aqui não é lateral não, pelo contrário, viu? Essa abordagem ela é central. 2. Os processos de elaboração são indispensáveis para a diminuição da repetição sintomática, chegando a ser a sua contrapartida fundamental. Exatamente isso, gente. Então, por exemplo, esses exemplos ilustrativos aqui que eu trouxe para vocês. Quando a pessoa é capaz de perceber aquela repetição, né, de tornar consciente aquela repetição que até então era inconsciente, e ela elabora aquilo de alguma forma, isso é muito importante aí dentro da psicanálise, né, dentro de um processo analítico. O que é elaboração, gente? Elaboração permite ao analisando integrar uma interpretação e superar as resistências que ela desperta a dois da certa. 3. Nesse texto, né, que é o recordar, repetir e elaborar, Freud chega a denominar de campo psíquico os processos que ocorrem na via da elaboração, sendo este o campo por excelência da psicanálise. É verdade, gente. O campo psíquico é o campo aí por excelência da psicanálise, a 3 está correta. O processo analítico consegue estipar a compulsão à repetição, já que a elaboração suplantaria os domínios da repetição. Pessoal, essa daqui tá errada. Olha só, então, porque eu elaborei aquilo, eu paro de repetir, eu não repito mais? Não, gente, a repetição faz parte da nossa constituição como sujeito. A gente vai continuar repetindo muita coisa assim. Não tem como a gente não repetir mais de forma alguma. Até porque a repetição, ela pode ter aí um caráter mais problemático para a vida do sujeito, mas ela pode não ser somente isso, não ser só ter esse aspecto aí de problema, enfim. Ela faz parte da nossa constituição de sujeito de uma forma geral, assim como o próprio sintoma, né, gente? Tem aí seu lugar e sua importância também, tá bom? Então o processo analítico não acaba com a compulsão, não estipa, não finaliza, não, tá? Tá errado isso. Pode diminuir, né, essa repetição que é sintomática, mas não acaba com ela, não. Não há convite ao analisante para que suas repetições se apresentem no setting analítico, já que elas freiam os processos de elaboração. Não, pessoal, muito pelo contrário. O analisando é convidado, sim, a trazer essas repetições lá pela via da associação livre, tudo bem? A 4, então, tá errada. Estão corretos os itens 3 e 2, é isso, né? Isso aí, gabarito é o quê? Letra C de casa. Vamos lá, próxima questão. Leia com atenção. Pede para completar então, né, gente? Aplicando o método fenomenológico,
estuda os fenômenos tais como aparecem na consciência, antes de qualquer reflexão e conhecimento ou de qualquer tentativa de análise. Pessoal, 2 termos que eu enfatizo aí para vocês. Essa questão dessa abordagem fenomenológica, de uma herança fenomenológica, e outra questão é essa ênfase para a consciência. A gente está falando da Gestalt. É isso aí, gente. Trouxe aqui em azul para vocês para completar esse pensamento. O que o indivíduo percebe e como percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. O fenômeno da percepção é norteado pela busca de fechamento, simetria e regularidade dos pontos que compõem uma figura-objeto. Esses conceitos também estão totalmente relacionados aí à Gestalt, está lá no livro de Bock, Furtado e Teixeira. Outro, gente, aqui então, Gestalt completa aí a nossa sentença. Vamos lá. Foi pioneiro na formulação de um projeto de psicologia como ciência independente. Gente, o Wundt, com certeza aqui, falou nesse nome, lembrou nessa lógica pioneira aí no campo da psicologia como ciência, ok? Coloquei aí para vocês, gente. Esse estudioso criou o primeiro laboratório de experimentos em psicofisiologia na Alemanha. Foi fundador da psicologia como uma disciplina acadêmica formal. Gente, esse nome é importantíssimo no que se refere à questão da história da psicologia, história da constituição da psicologia como profissão, como ciência, enfim. Esse é um nome muito importante e bastante recorrente nas questões que versam sobre esse assunto. Tem que saber, viu? Estuda desenvolvimento das funções cognitivas e moralidade do indivíduo. Pessoal, falou em estudo de cognição, de inteligência e também no estudo de moralidade, falou no Piaget, né? O Piaget vai falar de estágios aí, tanto para o desenvolvimento aí da inteligência, da cognição, quanto para o desenvolvimento da moral também, são importantes conceitos dentro da teoria piagetiana, ok? Então, Piaget trata de importantes aspectos em sua obra, como inteligência, moral, como colocados aqui na assertiva, e ele fala também de afetividade, de educação, por exemplo. Próxima. Interessa-se em estudar os processos, operações e atos psíquicos como formas de interação adaptativa. Pessoal, essa assertiva está se referindo à chamada psicologia funcionalista. Quando a gente fala nesse estudo da história da psicologia, a gente fala muito nessa questão do funcionalismo, do estruturalismo, do associacionismo, tá, gente? Então, importante que vocês tenham isso em mente, isso costuma cair nas provas, tá? Vamos lá, então. O que é essa tal do funcionalismo, né? Essa tal de psicologia funcionalista? Gente, é o seguinte, o funcionalismo nasce nos Estados Unidos e seu principal expoente foi William James. Os funcionalistas definiram a psicologia como uma ciência biológica, interessada em estudar os processos, as operações e os atos psíquicos, mentais, exatamente o que está falando aqui em cima, ó, como forma de interação adaptativa, exatamente como está falando nossa assertiva. O objeto de estudo do funcionalismo é a consciência. Seguindo, mais uma. Defende a posição denominada paralelismo psicofísico, em que os atos mentais ocorrem juntamente com processos psicofisiológicos. Pessoal, a gente está falando do estruturalismo, tá? E tá aqui um grande nome aí dentro do estruturalismo. Ele funda a corrente estruturalista, ele vai descartar a ênfase do Wundt na percepção e vai se concentrar mais em elementos que compõem a estrutura, por isso estruturalismo, tá? A estrutura da consciência. Para ele, a tarefa fundamental da psicologia era descobrir a natureza das experiências conscientes elementares, ou seja, analisar a consciência em suas partes separadas. Pessoal, trouxe aí uma referência para vocês, interessante aí para você que ainda não sabe muito bem essas questões de história da psicologia, ainda não tinha muito conhecimento desses nomes, procure, tá? Vale a pena aí dar uma estudadinha um pouco melhor sobre isso. Essa referência que eu trouxe aí para vocês fala um pouquinho sobre isso, tá ok? Vamos lá? A sequência correta para preencher os espaços em branco é, como a gente já falou aqui, letra A, ok? Seguindo, vamos lá? Próxima questão, pessoal. Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos, porque alguém pisou na bola. A gente está falando de um comportamento instável aí, né? Do nada eu tô alegre, do nada eu tô triste, porque alguém cometeu algum erro. A gente está falando de uma instabilidade no comportamento. Vamos lá. Preconceito é uma atitude com Vou falar, ok? Vamos lá. Eu sou a professora de psicologia
terapia.